essa transmissão, aonde vamos meditar na tua palavra. Entrego a ti, Senhor, a vida da Sara, que vai compartilhar conosco aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Senhor, que as palavras encontrem terra fértil, Pai, para frutificar no tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai meditar o livro de Neemias, capítulo 6. E é meu Deus. Bora. É um capítulo que tem um versículo bastante conhecido, né? E ele começa assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês, em outra versão ele diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Então, ele estava fazendo uma obra muito grande, né? A obra que o Senhor havia colocado no coração dele. No 4, ele diz assim: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E aí Neemias fala, né? Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Miitabel, que estava trancado portas adentro. Ele me disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento,
visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, esse capítulo, ele é muito interessante para nós nos dias de hoje, porque ele nos mostra que a gente sempre vai ser intimidado, né? O inimigo sempre vai tentar nos parar, sempre vai levantar, muitas vezes, falso testemunho contra as nossas vidas, contra aquilo que a gente está fazendo, né? E não foi diferente com Neemias. Quando ele estava perto de terminar a obra que o Senhor havia colocado no coração dele, o inimigo continuou se levantando, porque assim, ele não desiste, né? São várias e várias tentativas durante todo o processo. E aí, nos versículos do início, ele diz assim, olha, Sanbalat e Gesem me mandaram uma mensagem, né? E eles estavam tramando contra mim. E aí depois ele diz, e depois eles me mandaram mais 4 vezes, né? Só que como Neemias não deu ouvidos, eles não pararam. Por quê? Porque eles queriam a qualquer custo parar Neemias. E aí o versículo 5 diz, então na 5ª vez, quando eles mandaram outra mensagem, né? E aí ele respondeu com a mesma mensagem, né? Então, o inimigo, ele sempre vai tentar nos parar. Sanbalat, Tobias e Gesem chamaram Neemias para conversar por 5 vezes, né? Então, assim, ele sempre vai vir com uma conversa fiada, ele sempre vai vir dizendo que a gente não é capaz, ele sempre vai vir dizendo que, para que tu vai fazer isso, né? Por que tu vai fazer isso? Isso nem é para ti, tu nem é capaz de terminar isso aí, ou isso aí não é necessário, para que tu vai fazer isso, né? Não precisa fazer isso. E o objetivo deles não era ajudar. O inimigo, ele nunca vai vir para nos ajudar, né? Mesmo que ele venha com uma conversa bonita, mesmo que ele venha com uma conversa floreada, né? Para que a gente ache que é uma pessoa boa, mas ele nunca vai vir com o objetivo de nos ajudar, ele vai vir sempre com o propósito de nos parar, de nos fazer paralisar a obra que o Senhor nos deu. E nós precisamos entender que nós temos um propósito do Senhor, e quem tem propósito não pode parar. Quem tem propósito precisa aprender a dizer não. Quem tem propósito precisa aprender a discernir entre a voz de Deus e as vozes externas, as vozes do inimigo, né? Então, que esse também seja um pedido nosso de oração para o Senhor, que os nossos ouvidos eles estejam abertos, estejam atentos e que nós saibamos discernir entre a voz de Deus e a voz do inimigo, para que nós não venhamos ser enganados, né? Para que nós venhamos ter certeza da voz do nosso Pai, dele que fala conosco. Nós não podemos deixar que as distrações elas venham nos paralisar, né? As distrações, elas aparecem muitas vezes como oportunidade, né? Olha, uma oportunidade de você fazer isso aqui e tal. E às vezes é só uma armadilha para nos tirar do propósito que o Senhor nos deu. Então, nós não podemos baixar nossa guarda, nós temos que estar com os olhos fixos no Senhor, com os ouvidos atentos na sua palavra, para que nós venhamos prosseguir, para que nós venhamos concluir a obra, o propósito que o Senhor nos deu. E o inimigo, ele sempre vai usar, né, de todas as maneiras e astúcias. E ali ele utilizou de quê? De acusações e mentiras também. No versículo 5, ele vai dizer assim, né, que Sanbalat mandou dos seus homens e ele tinha uma carta, né, e aí o que ele dizia? Dizem, né, dizem entre as nações, e o fulano, sabe aquela conversa de que, ouviram falar, e o fulano disse, mas ninguém sabe quem foi? Foi dessa mesma forma que aconteceu ali. E ele disse, olha, estão dizendo por ali nas nações, e o fulano confirmou que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta. Sabe o que estão dizendo mais, Neemias? Estão dizendo que você vai se coroar como rei,
né? Então, eles estavam utilizando a palavra que as pessoas muito usam hoje, eu estava lembrando ainda agora, e aí agora eu esqueci de novo, mas é uma palavra assim que tem se usado muito nos dias de hoje, né? As pessoas, elas ficam tramando, falando, criando narrativas mentirosas e falando daquilo até que o outro acredite que aquilo é verdade, né? E era isso que o inimigo estava tentando fazer ali naquela época. Ah, não, a gente vai dizer que você está dizendo que vai se tornar rei e que estão dizendo que você está tramando uma revolta e todo mundo vai acreditar. E por que eles falaram isso? Porque na cabeça deles, eles diziam assim, a gente vai falar isso e ele vai ficar amedrontado, vai ficar com medo e vai parar, né? Mas Neemias disse o quê? Disse, não, eu não vou parar. Pode falar o que quiser falar, né? Quer falar? Fala, mas eu não vou parar a obra que o Senhor me deu. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não vou descer daqui, né? Independente do que falem. Então, eles tentaram gerar medo e confusão, mas Neemias fez o quê? Neemias orou ao Senhor, né? Neemias não perdeu tempo ouvindo aquela conversa, Neemias não foi perder tempo discutindo, né? Querendo se defender, querendo... Não, Neemias simplesmente disse, Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Para quê? Para que ele não parasse, para que ele não desanimasse, para que ele prosseguisse cumprindo o propósito dele. Né? Então, o que a gente vê? Que nem toda acusação que nos fazem merece resposta. Nem sempre aquilo que apontam para a gente tem que querer resolver, né? Não. Às vezes, Deus manda você continuar trabalhando em silêncio. Então, a gente tem que continuar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, né? Continuar fazendo. Às vezes, a gente, mesmo que seja dolorido, né? Porque muitas vezes a gente vai ouvir algumas coisas de pessoas próximas, de pessoas que a gente ama, né? E aquilo ali vai ser dolorido, mas a gente precisa o quê? Tá com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, discernindo a voz de Deus e as vozes do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, ele não tem casa. Esses dias eu vi uma ministração que dizia que o diabo, ele não tem casa, né? Então ele faz o quê? Ele usa pessoas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo. Ele vai usar pessoas próximas, pessoas de longe, pessoas de perto. Para quê? Para tentar nos desestabilizar, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, quando as nossas mãos enfraquecem, a oração fortalece. Então, é por isso que nós precisamos estar sempre em oração, vigilantes, buscando ao Senhor, colocando as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque é Ele que dá a resposta certa, é Ele que é fiel, Ele que nos deu promessas, Ele que deu a palavra dele, que faria abundantemente nas nossas vidas. Então, é essa voz, é essa palavra que nós temos que ouvir, e é a Ele que nós temos que entregar o nosso coração, né? O que nós pensamos, o que nós desejamos. Outra coisa, lá no versículo 10, diz que Neemias ele foi visitar a casa de Semaías, né? E Semaías, ele era como se fosse um falso profeta, né? Então, o que ele disse? Vamos nos encontrar lá na casa de Deus, lá no templo, vamos fechar as portas, né? E vamos lá falar, conversar lá, porque estão querendo te matar e eles vão vir essa noite. E aí, Neemias, por quê? Ele estava com os ouvidos sensíveis ao Senhor, né? Porque Neemias, ele conseguia discernir entre a voz de Deus e as vozes externas, as vozes do inimigo. Ele disse, não, quem sou eu para fugir? Eu não vou fugir, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, né? Então, parecia um conselho espiritual, parecia algo que vinha de Deus, mas Neemias discerniu que não, porque Deus já havia falado com ele, Deus havia dado uma palavra direta, né? Então, quando Deus nos dá uma palavra certa, a gente precisa seguir naquela palavra, ainda que um ou outro venha falar alguma coisa,
né? Mas se Deus falou conosco, se nós discernimos a voz e Deus disse para fazer, nós temos que fazer, né? Ontem eu vi um devocional lá de 2 Reis 13, a Tati viu também. E aí lá em 2 Reis 13 fala de um homem, né? Não fala o nome do homem, mas fala que Deus disse para ele fazer algo. Disse, olha, você vai por aqui, vai fazer isso e volte por outro caminho, não coma, não beba. E aí ele foi fazer. Só que no meio do caminho, ele veio um homem, um falso profeta, e falou para ele, mas porque eu encontrei com Deus, eu vi, o anjo veio falar comigo, e tal, você pode fazer assim, assado. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e... Por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra para ele. Deus não tinha dito, eu vou falar, tu vai fazer isso, e aí eu vou falar para outra pessoa te dizer outra coisa. Não. Então, quando Deus nos fala, quando Deus nos dá uma direção, nós temos que ouvir e obedecer à voz de Deus. E não dar ouvido às vozes estranhas, não dar ouvido às vozes externas. Por quê? Porque nem toda voz espiritual vem do Senhor. Mas é porque muitas vezes, é o irmão, o líder, o tal, não sei o quê. Deus é quem sabe, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. O inimigo, ele pode usar pessoas, palavras e até falsas direções, né? Para quê? Para gerar medo, para gerar distração, para atrasar, para atrapalhar. Então, nós precisamos andar com Deus e tomar as decisões baseadas na palavra do Senhor, baseadas naquilo que o Senhor nos falou, não nas vozes que estão vindo de fora, né? Versículo 15. A obra, ela foi concluída apesar da oposição, né? E antes disso, esse homem, ele era tão mau caráter que Neemias disse, né, que ele tinha sido pago. Então, o inimigo, ele é incansável, ele não dorme. Por quê? Porque ele está ali o tempo todo trabalhando para nos parar, para nos destruir, para nos paralisar, para nos desanimar. Então, ele vai usar de todas as estratégias. Ele vai levantar pessoas de perto, de longe, ele vai pagar pessoas, ele vai fazer o que for. Para quê? Para que a gente pare, para que a gente se distraia, para que a gente desanime, para que a gente se sinta um derrotado, para que a gente diga, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou fazer. Então, os nossos ouvidos precisam estar blindados e discernindo a voz do Senhor, né? Então, que hoje o Senhor, ele coloque um óleo, o sangue dele passe nos nossos ouvidos e os nossos ouvidos vão estar blindados pelo Senhor. E que nós possamos discernir a voz do Senhor, né? A obra, ela foi concluída apesar da oposição. Versículo 15 diz que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, que em 52 dias. Esse 25º dia de Elu, ele diz que é aproximadamente entre agosto e setembro, né? Mas o que importa é que o Senhor abençoou de tal forma, né, que o muro ele foi construído assim no tempo recorde, em 52 dias. Por quê? Porque quando o Senhor ele dá a direção, né, ele também vai dar todos os recursos, ele vai abençoar, ele vai enviar pessoas, apesar da oposição, o Senhor também vai enviar pessoas para nos ajudar, o Senhor vai levantar pessoas para andar conosco, o Senhor vai levantar pessoas para segurar na nossa mão, para que a gente não desanime, para que a gente não pare, né, para que seja uma voz profética, para que seja a voz do Senhor também andando conosco, né? Então, apesar da oposição, o muro ele foi concluído em 52 dias e os inimigos reconheceram que o Senhor fez a obra, que não foi uma obra de homens, mas que era uma obra do Senhor. E eles ficaram atemorizados, né? Ai, meu Deus, olha, né? Não foi Neemias. Então, quando Deus está no projeto, ninguém consegue impedir. A oposição não é sinal de derrota, mas muitas vezes é sinal de avanço,
né? Então, muitas vezes, a oposição está muito grande ali, isso é o quê? É sinal de que a gente está no caminho certo. É sinal de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Por quê? Porque o inimigo, ele não vai vir se levantar contra as nossas vidas porque a gente não está fazendo nada, né? Ah, tá fazendo nada, eu vou cutucar com ela, não vou? Então, se a gente está fazendo ali a obra, se a gente está fiel, se a gente está obedecendo ao Senhor, é claro que vão ter oposições, é claro que o inimigo vai querer se levantar para nos paralisar. Então, nós não vamos parar. Nós não vamos parar no meio do caminho. O que Deus começou, ele é poderoso para completar, né? E a palavra do Senhor diz que ele vai completar a boa obra até Jesus voltar. Então, nós somos obra do Senhor também. Ele está construindo em nós, ele está moldando o nosso caráter dia a dia, diariamente, ele está moldando as nossas vidas, nos transformando, fazendo com que nós fiquemos cada vez mais parecidos com ele, né? Então, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos não parar, né? Mediante a oposição e crer, acreditar que se o Senhor nos der uma palavra, que se nós estamos sendo fiéis, obedecendo a voz, a palavra do Senhor, ele vai fazer a obra. Por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos e ele nos usa para concluir a obra, aquilo que ele colocou, mas é ele quem vai fazer, né? O versículo diz que um planta, outro rega, um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Então, é o Senhor quem vai abençoar, é o Senhor quem coloca a mão, é o Senhor quem nos guarda, nos livra, nos protege. Quando nós decidimos estar debaixo das asas dele, quando nós decidimos estar debaixo da palavra dele, obedecendo a palavra dele. Então, o versículo-chave é: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então, que nós venhamos tomar esse versículo, essa palavra para as nossas vidas, né? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou parar com aquilo que o Senhor me deu. Eu não vou parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu não vou parar, né? Então, que nós venhamos tomar essas lições para as nossas vidas, né? Que apesar do inimigo, apesar da oposição, nós temos um Deus poderoso, muito maior que as circunstâncias, muito maior que os problemas, muito maior que os inimigos que se levantam. E o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ele está conosco, ele luta as nossas batalhas, né? Ele está no nosso barco, nós não estamos sozinhos. E aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou, vai se cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Nós não vamos parar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nessa noite eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque a tua palavra, Senhor, é viva, Pai. Ministra, Senhor, continua ministrando nos nossos corações, amado Espírito Santo, continua nos enchendo de ti. Pai, nessa noite eu quero te pedir que o Senhor venha com teu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama o teu sangue sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, do teu óleo sobre o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Vem blindando, Senhor, os nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos agora que não queremos, Senhor, ouvir vozes externas, Senhor, mas nós queremos discernir a tua voz. Queremos discernir, Senhor, a voz do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam conectados diretamente com o céu, Senhor. Pai, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, claramente, Pai, para que possamos obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Pai, blinda o nosso coração, Senhor, para que nenhuma palavra do inimigo venha cair no nosso coração. Blinda a nossa mente, Senhor, para que não venhamos pensar, para que não venhamos
trazer, Senhor, à memória pensamentos que não são teus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreende toda e qualquer tentativa do inferno, Senhor, contra as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toda seta do inferno lançada contra as nossas vidas, que seja quebrada, anuladas, em nome de Jesus. Pai, toma o nosso coração em tuas mãos, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, de verdade, desejar e amar, Senhor, a tua palavra, desejar e amar, Senhor, a tua presença. Pai, em nome de Jesus, e que estejamos cada dia mais, Senhor, perto de concluir a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Fortalece as nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, para que nós não venhamos parar, para que nós não venhamos desanimar, mas para que nós venhamos terminar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.